Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Os que estão vendo esse canal pela primeira vez, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal é apoiar os profissionais da área de topografia e áreas afins, como engenheiros civis, cartógrafos, engenheiros agrimensores, como topógrafos, hidrógrafos, agrimensores, todos os profissionais em geral de geomática. Os que ainda não se inscreveram, aproveitem e se inscrevam e deem um like para ajudar o nosso programa. Uma explicação inicial que eu quero dar é que o vídeo passado que eu publiquei, eu tirei do ar porque eu achei que o título estava um pouco agressivo. E neste canal agora, que eu vou fazer a demonstração da fórmula da NBR, vamos conversar a respeito mais ou menos do que ficou dito naquele canal, naquele vídeo, né, que eu explicitei, e vamos deixar conclusões para serem tiradas por vocês e fazer os juízos de valor para que possam tomar decisões mais acertadas. Bom, então, para fazer essa demonstração, os antecedentes a ela, a base a ela, está naquele vídeo, já que no nosso canal, de transformação de latitude e longitude, a parte 9, para coordenadas x e y no plano topográfico local. Se baseia, né, aquele vídeo na solução do problema direto, em que nós partimos das coordenadas de um ponto na superfície do elipsoide e do lado S do azimuth alfa para um outro lado e calculamos as coordenadas geodésicas do outro ponto. Essas coordenadas geodésicas estão aí, a diferença de longitude e, consequentemente, podemos chegar à longitude desse outro ponto B somando a longitude do ponto A, que é a origem do sistema topográfico, a diferença de longitudes calculada nessa solução do problema direto. Analogamente, a diferença de latitude foi determinada naquela série de vídeos, lá na parte que a parte 9 culminou, e a latitude do ponto B, também obtida a partir da latitude do ponto A, somando-se a diferença de latitude ΔΦ. Essas constantes B, C, D, E, H, isso foram determinadas e estão colocadas aí. Então, quem tem curiosidade, quer saber, pode chegar naqueles vídeos que já estão na playlist Tópicos de Topografia do nosso canal. Então, vamos a essas coordenadas plano-retangulares do plano topográfico. Vamos fazer a demonstração da fórmula apresentada na NBR 14166 de 1998. Vamos fazer algumas considerações iniciais, mostrando essa imagem, que é a do elipsoide de revolução. E nesse elipsoide de revolução nós temos aqui um ponto A e um ponto B, cujas coordenadas geodésicas já foram determinadas, e temos então a longitude e a longitude de A contada a partir do meridiano de origem, que é o de Greenwich, assim como a longitude de B, aquele ângulo que vem de Greenwich até o meridiano que passa pelo ponto considerado. Eu quero já destacar para vocês aqui que esse sentido de contagem da longitude é para oeste. E esse aqui é o plano topográfico local que nós estamos considerando, com origem no ponto A. E nós estamos considerando daqui esses eixos X e Y, né? E a orientação desse eixo X, o sentido de crescimento dele é para leste. Então, o sentido de crescimento é contrário ao sentido de crescimento da longitude, por isso surge nas fórmulas aquele sinal negativo perto, ao lado da abscissa X do ponto. Pelos sentidos de crescimento
dessas duas variáveis serem contrários. Bom, essa é a distância S, que aqui nesse problema de transformação de coordenadas desse ponto B no plano topográfico, essa distância S é considerada desconhecida, assim como esse ângulo alfa. A ordenada y nesse plano topográfico, ela será a projeção desse lado S nesse eixo y. A projeção se faz pelo cosseno. E a abscissa desse ponto B, né, é o ponto que vai ser determinado, é determinada ao se multiplicar esse lado S pelo seno do ângulo do azimuth. Estão elas aí. Nessa demonstração, nós vamos usar como um elemento fundamental na demonstração o arco de paralelo que passa pelo ponto B no elipsoide. Esse arco será obtido multiplicando-se o raio desse paralelo. O raio desse paralelo é a projeção dessa normal principal do elipsoide no plano do paralelo, n cosseno φ. Então, o arco de paralelo será o produto desse raio do paralelo pelo ângulo central aqui, que é o ângulo entre esses dois planos diedros, formados por cada meridiano, e fornece, então, esse ângulo sendo em radianos, o produto pelo raio do paralelo vai fornecer esse arco S. E nós vamos considerar como uma primeira aproximação dessa abscissa x, dessa distância aqui no plano topográfico, numa primeira aproximação como sendo igual a esse arco de paralelo que está contido aqui, que está na superfície do elipsoide. Vamos fazer essa consideração. Então vamos às fórmulas da NBR. As fórmulas são essas, que estão lá na NBR, está disponível online, e como eu falei, esse sinal menos se deve ao caso das variáveis longitude e abscissa x variarem em sentido contrário. Então essa é a abscissa P. Se vocês repararem aqui, esse n cosseno φ vezes delta lambda, isso nada mais é do que o comprimento daquele arco de paralelo que ainda há pouco eu apresentei. Esse C aqui é um fator de altitude que vai levar essa abscissa A para o plano topográfico local. O restante dessa fórmula é dado aqui pelo ΔI da abscissa, né, que é dado por essa expressão que nós vamos chegar. Inicialmente, vamos fazer apenas a demonstração da fórmula da variável, né, da abscissa XP. Então, a abscissa XP é dada por essas expressões que eu já apresentei, e o C é o fator de altitude, e esse R0 é o raio gaussiano. O raio gaussiano é aquele raio tomado na origem, o raio de uma esfera, né, a esfera de Gauss, tomada na origem do plano topográfico, lá naquele ponto A, que é a origem do plano topográfico, né? Vamos à dedução dessas fórmulas. Então, partindo lá da solução do problema direto do transporte de coordenadas, nós vamos usar essa notação para simplificar a nossa vida aqui. Em vez de chamar n de P, φ de P, vamos chamar só o n, em vez de chamar x de P, vamos chamar x, e o φ de P vamos chamar de filinha. Esse filinha, não confunda com a simbologia de minutos, é só para diferenciar daquela latitude do ponto origem que é φ, tá? Então, estamos aqui com aquela fórmula da solução do problema direto, e se vocês olharem aqui nessa fórmula, vocês vão reparar aqui esse S seno alfa.
naquela imagem vocês devem estar lembrados que esse S seno alfa é a abscissa do ponto B, ou no caso, como a norma chama de ponto P de papai. S seno alfa é aquela abscissa. Então, nós temos que explicitar essa abscissa e, com isso, então, vamos multiplicar ambos os membros por n cosseno de filinha para explicitar esse S seno alfa. Então, ficou aqui então, o S seno alfa, passamos essas parcelas nesse segundo membro para o primeiro membro, que contém aqui o delta lambda, e ficamos então assim com a expressão. Os sinais dessas parcelas foram trocados. Vamos fazer então o x, onde aparece o S seno alfa, vamos chamar de x. Ele aqui está S seno alfa ao cubo, será x ao cubo. Então está aqui a expressão. X, isso aqui permaneceu. Então aqui S seno alfa é o x e aqui o S ao cubo. Esse n cosseno filinha delta lambda, então é aquele arco de paralelo, aquela primeira aproximação dessa abscissa x. Essas outras duas parcelas são correções que vão ser dadas a esse arco de paralelo para que ele passe da superfície do elipsoide para o plano topográfico. Aí já começamos aqui a fazer algumas concessões, eliminando aqui esse cosseno de filinha, considerando que ele seja igual a 1, e onde tem x, vamos colocar x índice A, que esse valor aqui do arco aproximado nós temos o n, que é o raio de curvatura da seção normal, na latitude filinha, nessa latitude do ponto B, e o delta lambda, aqui no caso em radianos, nós também conhecemos. Então estamos fazendo essa simplificação do cosseno de filinha, mas depois nós vamos fazer algumas considerações a respeito das simplificações que são feitas nessas expressões. Então nós temos então essa expressão aqui da abscissa x, dada em função desse arco aproximado x. Vamos fazer um teste lá no limite do plano topográfico dessa expressão. Lá no plano topográfico, né, a correção vai ser essa em qualquer ponto, né? A correção é função desse S e função desse arco aproximado, desse afastamento, né? Vamos considerar, como nós não sabemos o valor desse S, vamos considerar aqui nessa aproximação que ele seja igual àquele arco aproximado, só para termos uma ideia da ordem de magnitude dessa correção. Então, lá no extremo, a NBR, a 14166 e a 13133, considera para a amplitude, para a extensão do plano topográfico, 50 km. Então, quanto valerá essa correção a ser dada na abscissa de x, lá no esbarro, lá no extremo do paralelo? Bom, então lá no extremo, nós temos que o x é igual a 50 km, e como nós fizemos o cosseno de filinha igual a zero, o filinha igual a zero, estamos no equador, e no equador a grande normal ao elipsoide é igual ao raio equatorial, é igual ao semi-eixo maior do elipsoide, tomado aqui em quilômetros, que para efeito dessa correção, de avaliação da correção, não tem assim não causa grandes moças. Qualquer que seja o elipsoide que nós adotemos, esse 6.378 para semi-eixo maior é sempre ele. Então essa primeira parcela, substituindo então esse S que está aqui ao cubo por 50 quilômetros, dá um valor, transformando depois quilômetros para metros, já dá 3 metros e 7 centímetros, 3,07 centímetros. É quanto vai valer essa correção lá no extremo. Então reparem que para que a abscissa x
não fique prejudicada, para trabalhos assim lá no limite do plano topográfico, essa correção aqui tem que ser feita, senão nós perdemos aqui a 3,3 metros praticamente, né? É um valor considerável. Essa primeira parcela aqui, ó, S2 sobre N2. E a segunda parcela, que é essa aqui, reparem que é a mesma parcela aqui igual a primeira, só que divide por 6. Então, dividindo o valor dessa primeira parcela por 6, ficamos com 50 centímetros, praticamente, com meio metro. Então, a ordem de grandeza dessas correções, essa segunda parcela aqui é meio metro, e essa parcela aqui vale 3 metros, tá? Então, os inscritos que viram o vídeo que eu tirei do ar, né? Eles viram lá que essa primeira parcela aqui foi desprezada pela NBR, né? E ela, lá no extremo do fuso, né? Do plano topográfico, vale 3 metros, né? Jogou-se 3 metros fora. Então, essa correção que deveria ser feita aqui nesse arco que está medido lá no elipsoide, para transformá-lo na abscissa E, deve-se somar a esse arco para transformá-lo para o elipsoide 2,56 metros. Vamos ver essa lei de variação da correção. A lei de variação da correção é essa aí, né? Então, fazendo essa conta aqui, ó, S3 ao cubo menos S3 dá 5/6 de N3 ao cubo. Esse valor aqui, 5/6 de N ao cubo, nós conhecemos. Esse S, então, fica sendo uma variável para avaliar essa lei de formação da correção. Então, a correção ela vai variando com o valor dessa distância à origem do sistema de coordenadas lá no plano topográfico. Quanto maior for a distância, maior é a correção. Essa correção varia com o cubo da distância à origem. Então, senhores, quanto mais afastado o trabalho estiver da origem, essa correção que tem que ser dada cresce muito, né? Cresce de acordo com o cubo desse afastamento. Então, tem que tomar cuidado com esta correção. Não pode se negligenciar assim, sem nenhum critério. É preciso ver, de acordo com a precisão do trabalho que estamos realizando, se alguma parte dessa correção, ou a primeira parcela, assim, fará falta nesse nosso trabalho, vai ter implicações. Bom, então uma boa aproximação para essa fórmula seria essa aqui, não desprezando nada, considerando apenas o cosseno de φ' igual a 1, uma boa aproximação. Nem precisaria, poderia-se ter aqui o cosseno de φ' nesse segundo termo, porque hoje em dia, com esses recursos de cálculo, com essas tecnologias de cálculo, máquinas eletrônicas de calcular, essas planilhas eletrônicas como o Excel, não há dificuldade em considerar aqui o cosseno de φ'. E o cosseno de φ' é um valor conhecido, e esse x de A, então, esse x de A, esse arco aqui, ele é conhecido, né? Porque conhecemos a diferença de longitude e aquele raio do paralelo lá no ponto B. Então, colocando aqui, só para mudar um pouquinho a fórmula, né? Podia se deixar nessa aparência, então colocar esse x2 sobre A2 em evidência, esse xa sobre N2 em evidência, ficaríamos aqui com a fórmula assim, uma coisa ou outra, podia ser do mesmo jeito, mas eu estou colocando assim só para procurar chegar mais perto da fórmula da NBR 1466. Então agora eu vou voltar para a notação usada na NBR, né, com o índice P, para a latitude e para os pontos. Então está aqui
essa boa aproximação está aqui, só estou fazendo um resumo aqui das variáveis que entram e dos parâmetros que entram nessa fórmula, né? Esse XA é o arco de paralelo, que nós conhecemos aqui tudo, a latitude do P, o delta lambda em radianos, a grande normal em P, e esse sinal negativo é porque o lambda e o X crescem em sinais contrários, o delta lambda é nessa ordem, a longitude do ponto considerado menos a longitude da origem do sistema de coordenadas, essa deve-se respeitar essa ordem. Lambda zero aqui é a longitude lá da origem do sistema de coordenadas no plano topográfico local, e esse C, já apresentei para vocês, é o fator de correção dessa abscissa XP lá para o plano de altitude HT, que é o plano topográfico local. R0, raio gaussiano, que é a média geométrica entre as seções normais principais ao elipsóide no ponto origem, lá do sistema de coordenadas, e essas normais, né, principais e a meridiana, calculadas com a latitude desse plano, desse ponto origem. E o NP, que calcula aqui o arco aproximado, é calculado com a longitude do ponto P. Esse E2, que aparece aqui nesses raios de curvatura, é a primeira excentricidade do elipsóide ao quadrado, e está ela aqui representada, onde A e B são os semi-eixos maior e menor da elipse meridiana. Esse F aqui é o achatamento do elipsóide. São fórmulas deduzidas da geodésia e eu vou mostrar a vocês quando apresentar a disciplina geodésia. Bom, então vamos ver o que fez a NBR para chegar naquelas fórmulas que ela apresenta lá no anexo B, que está online. Então ela partiu desse problema, dessa solução do problema direto, como nós partimos. Ela explicitou também esse S seno alfa pelo N cosseno φ em ambos os membros, até aí tudo bem, já vimos. Tem assim aquela fórmula explicitada, como nós também já vimos, não há novidade nenhuma, estamos só fazendo o caminho. Nesse caso aqui, o delta lambda ainda está em radianos, a NBR não considera o delta lambda em radianos, ele considera em segundos, ela considera em segundos, depois nós vamos transformar, e fez essas simplificações, né? Ao multiplicar ambos os membros por N cosseno φ', foi se fazendo essas simplificações, depois da multiplicação pelo N cosseno de φ'. Esse N3 aqui passou para N2, aqui desse membro, e os outros perderam lá o N cosseno φ. Está aqui, então, a fórmula da abscissa X sem ainda em radianos. Então, para passar para segundos, o que ela fez? Está aqui em segundos. Esse delta lambda é segundos, para dar o arco aproximado, tem que ser transformado em radianos. Esse ρ segundo aqui é a constante que transforma os segundos para radianos. E esse S seno alfa, que vão aparecendo aqui, vai ser substituído por esse arco aproximado. N cosseno φ', delta lambda segundos para o ρ segundos, onde tem esse S seno alfa. Que S seno alfa, nós sabemos, é o X, mas nós não sabemos ainda o X, é o que queremos saber. Então, X é função de X. Então, para sair dessa enrascada inicialmente, fazemos essa aproximação. Aquele arco não está muito longe, né? Dependendo da sua posição em relação ao centro, à origem de coordenadas, né? Mas fazemos essa primeira aproximação. Então, no lugar desse S seno alfa, já está aqui fica S2 sobre N2, e aqui, no lugar de S seno alfa, coloquei esses valores em rosa, tá? Direitinho aqui. Então, quando foi multiplicado aqui por N cosseno φ, como aqui está o cubo, então vai ficar aqui N cosseno φ ao cubo,
que vai multiplicar o cosseno φ. Está tudo direitinho aí. Espero que estejam acompanhando. Isso é só álgebra e trigonometria. Fazemos agora as simplificações. Esse N3 com N2 vai ficar só o N em cima. E ficamos já então com essa expressão aqui, né? Então repare que temos um fator comum em todas as parcelas. Eu coloquei aqui em amarelo esse fator comum. Eu desmembrei aqui esse cosseno ao cubo, botei ele cosseno vezes delta lambda para ficar com esse fator comum, e esse aqui que era um cosseno ao quadrado, ele multiplicou esse cosseno φ e ficou aqui cosseno ao cubo novamente. Evidenciamos então, colocamos em evidência esse termo, esse fator comum em todas as parcelas e ficamos então com elas assim, desse jeito. E já agora, né, esse delta lambda aqui está em segundos como aparece na norma. Então, dentro do parêntese, o que a norma fez? Ela desprezou esse S2 sobre N2 e fez esse cosseno ao cubo de φ' igual a 1. Depois vamos fazer considerações a respeito das implicações, né, das consequências desse desprezo. Então ficou, ao desprezar essa segunda parcela aqui desse termo entre parênteses, ficou então aqui só esse 1 menos o cosseno ao φ saiu, né? O cosseno ao φ saiu, já estou ele aqui de novo, com a mão pesada. E agora ela fez uma jogada. Esse 6 ρ segundo aqui no denominador, né? Que é 1 sobre 6 ρ segundo, esse ρ segundo vale 206,265, uma boa aproximação, é a quantidade de segundos que tem um radiano. Ele é usado para transformar esse delta lambda de segundos para radiano. A fórmula natural é em radiano. Então, ela faz essa transformação. E com isso, ficamos com essa expressão aqui, ó, que já é a expressão que aparece na NBR 14166, e essa constante aqui é esse valor aqui que nós acabamos de obter, 3,9173 vezes 10 elevado a menos 12. Ela, em vez de ficar com ρ segundo aqui no denominador, ela considerou o arco de segundos, é o inverso do ρ segundo, é o arco de 1 segundo. Considerou ele então no denominador, ficou então multiplicando pelo arco de 1 segundo aqui, direitinho. Então essa é a fórmula da NBR 14166, mas ela ainda fez mais uma jogadinha lá, que foi usando uma variável auxiliar delta lambda prima. Ela quebrou essa fórmula. Podia usar essa fórmula sozinha, já pronta, não tem? Hoje em dia não tem dificuldade nenhuma, mas essas fórmulas assim têm história, né? Porque lá no início eram feitos, os recursos de cálculo eram muito escassos, eram parcos, então tinha que se fazer aquelas simplificações para melhorar a vida do calculista, que faziam isso com aquela máquina, uma maquinazinhas mecânicas que parecia um moedor de carne. E eu então por logaritmos, aquela coisa toda, né? Porque isso tudo aqui é produto, né? E fazendo logaritmos e fatores corrigidos do logaritmo, mas hoje em dia não tem sentido. Essa fórmula foi feita em 1994, 1998, não teria sentido fazer isso. Bom, mas eu já estou entrando no mérito da questão e eu não queria entrar no mérito, deixar essas conclusões para vocês, esse julgamento do mérito, né? Então tá aí, demonstramos essa fórmula da abscissa XP da NBR. Bom, vamos ver a ordem de grandeza dessas parcelas desprezadas, conversar um pouquinho sobre ela. Então, dentro do parêntese, a NBR desprezou esse S2 sobre N quadrado e desprezou esse cosseno ao cubo de φ. Desprezou, não precisava desprezar, mas desprezou. Podia adotar aquele S aproximado lá pelo arco. Vamos quantificar essa parcela desprezada. Quando fez o cosseno de φ' igual a 1 para desprezar, isso quer dizer que a latitude é 0, né? O φ igual a 0, o cosseno é 1,
quer dizer então que nós estamos no Equador. Ela está considerando lá no Equador. Então, no Equador, a grande normal é o raio equatorial do elipsóide, 6.378. Então, esse A, porque aqui nessa parcela, repara o seguinte, cada termo dessa parcela, ele é multiplicado por esse fator que está aqui fora. Para variar o seu tamanho em verdadeira grandeza, tem que multiplicar esse arco por esse valor que estamos jogando fora. Tá? Então aqui, como o cosseno de φ é igual a 1, o A é o A, o N é o A, então vai ficar A delta lambda, considerando delta lambda em radianos, que multiplica S2 sobre N ao quadrado, e o N é o A. Desculpem. Fica então esse valor aqui, né? Então esse A aqui pode ser cancelado. Vai ficar a parcela desprezada, delta lambda vezes S2 sobre A. Mas e esse delta lambda ainda pode-se fazer uma jogadinha com ele. Pode-se considerar que é igual ao S sobre o A. Esse S sendo A, delta lambda, uma aproximação, só para ter uma fórmula mais prática para se analisar essa parcela desprezada. Então está essa parcela desprezada como sendo, já vimos assim, né, uma lei de variação, varia ao cubo com afastamento à origem do plano do sistema de coordenadas. Então essa é a parcela desprezada. Para uma distância S igual a 10 km da origem, lá do plano topográfico, substituindo isso então 10 km aqui é o semieixo maior do elipsoide, né? Ficamos com esse valor que dá aqui 2 centímetros. 2,5 centímetros. Então reparem que a abscissa dada pela fórmula da NBR, ela já tem o centímetro variando. A incerteza já está no centímetro. Aqui, 2,5 centímetros, está aqui, variando, né? É lógico que ainda vai ter aquele fatorzinho lá do cosseno φ e tal, mas já está variando nos 2 centímetros, a expressão aproximada dele, a abscissa. Para 20 quilômetros, se a obra tiver a 20 quilômetros de lá o levantamento, usando o plano topográfico, estiver a 20 quilômetros da origem do plano topográfico, substituindo aqui o 20 quilômetros ao cubo e tal, já vai dar uma diferença na abscissa, dado pela fórmula, já em 20 centímetros. Reparem, 20 centímetros ali, já é onde está a incerteza daquela abscissa dada pela expressão, né? Agora, se esses 20 centímetros fazem falta ou não, então fica por conta de vocês, engenheiros civis, cartógrafos, agrimensores, topógrafos, agrimensores, para vocês avaliarem se esses 20 centímetros ali vão interferir para o controle de uma poligonal que vocês estejam fazendo ali, fechando nesse ponto que tem essas coordenadas do plano topográfico, e essa abscissa já está comprometida ali no decímetro. Já está ali faltando 20 centímetros nela. E lá no limite do plano topográfico, então, se a obra estiver lá, aí é que o pau ronca, né? Aí é que a porca vai torcer o rabo. Porque lá já vai ficar essa abscissa já com uma incerteza da ordem de 3 metros por ter desprezado aquela parcela lá na correção, senhores. Então é isso. Então, naquele vídeo que eu tirei, eu estava assim um pouco, eu fiquei surpreso com esses resultados. Falei, bom, aí eu comecei a entrar nos juízos de valor, mas eu deixo o julgamento para vocês fazerem na ocasião que forem fazer a obra, locar obras, vocês falam isso, vejam isso, tá certo? Reparem que esse plano topográfico,
ele, de certa forma, né, foi feito para simplificar, mas na minha opinião, né, agora eu vou dar a minha opinião também, se fosse usado a projeção LTM ou a projeção UTM, essa deformação que o lado sofre, ela tem uma lei perfeitamente definida, né, e pode ser corrigida. Então, o fator de correção, aquele kappa, ele pode ser até embutido no fator de altitude, e aquela abscissa XP lá, se for usada a projeção LTM ou UTM, aquela abscissa já é levada lá para o plano topográfico local, fazendo-se a correção conjunta da altitude e da deformação da projeção, já vai tudo deformado para lá. Então vocês façam esse julgamento, se usa o plano topográfico local ou se usa a projeção LTM, UTM, aí vocês são os engenheiros lá que vão decidir, né? Eu usaria o LTM ou o UTM e faria correção, mas aí cada engenheiro tem lá a sua solução, né? Bom, então que consequência pode ter essa fórmula aproximada? É uma consequência. Ao se desprezar aquele segundo termo, repare o seguinte, se vocês tiverem as coordenadas planas, plano retangulares x, y, daqueles pontos geodésicos, daquela estrutura geodésica, lá da estrutura cadastral, tiverem todas essas coordenadas em coordenadas x, y no sistema local, né, plano topográfico local. E se vocês quiserem fazer aquela transformação inversa, levar essas coordenadas x, y para coordenadas geográficas, vocês não vão ter coincidência nos valores das coordenadas geográficas originais. Se vocês souberem quanto vale as coordenadas geográficas originais, vocês vão ver que elas não vão bater. E se vocês não souberem, vocês vão ter coordenadas geográficas transformadas, assim, vamos dizer assim, com erro. Repare o seguinte, 1 minuto, a relação entre arco e a expressão linear de 1 minuto, que é 60 segundos, 1 minuto é uma milha, 1.852 metros. Então, uma milha vale 60 segundos. Se dividir 1.852 metros por 60, vai se ter a expressão linear, lá na superfície, em metros, de quanto corresponde 1 segundo. Então vamos ver, se a parcela desprezada for 3 metros, sei lá no extremo do plano topográfico, se vocês conhecerem as coordenadas geográficas originais, lá no décimo do segundo dessas coordenadas geográficas, já vai ter incerteza, já não vai bater. Se o ponto estiver mais próximo da origem do que não tão no esbarro, e a parcela desprezada foi lá dos 30 centímetros, a coordenada geográfica já vai variar na segunda casa decimal do segundo. Vocês vão ver essa diferença lá se vocês souberem quanto é o valor da latitude e longitude, no caso da latitude. E se for lá, né, nos centímetros, lá mais próximo ali do plano topográfico, já vai variar no milésimo do segundo. Tá certo, senhores? Então, se vocês não conhecerem a coordenada geográfica, essas coordenadas geográficas que vocês vão obter transformando as planos retangulares x, y para geográficas, elas estarão com esse defeito. Se for lá no limite do plano topográfico, né, a partir já no segundo, o segundo está bom, mas a partir do décimo do segundo, já não é um algarismo significativo, é significativo que é aproximado, mas o centésimo do segundo e o milésimo, isso já é lixo, não vale nada, tá? Então vocês já estão com essa informação aí.
Bom, então deixa um desafio para vocês, para demonstrarem aquela abscissa, a ordenada YP. Então, dou uma sugestão. Lá nessa expressão, né, vocês partam lá da solução do problema direto, e nessa solução do problema direto tem esse S cosseno alfa. Esse S cosseno alfa aqui é o Y. Então, vocês vão usar esse Y aproximado e vão aplicar álgebra e trigonometria, como eu apliquei para fazer essa demonstração e chegar lá no valor. Deixo esse exercício para vocês, que é um ótimo exercício. Até alunos do básico, né, que estão querendo botar a matemática para funcionar, recordar aquela matemática do ensino fundamental, toda essa matemática usada do ensino fundamental. Tem nada de integral, derivada, diferencial, nada disso. É o curso médio, é o segundo grau funcionando ali. Tá, senhores? Então, muito obrigado. Se gostarem dessa aula, compartilhem ela com outros engenheiros, outros estudantes de engenharia civil, cartográfica de mensura, com topógrafos, com agrimensores, com hidrógrafos, que isso pode interessar para eles e dar uma boa base à sua formação profissional e recordar aqueles que já esqueceram de muita coisa, recordarem, né? Recordar e viver. Bom, senhores, era só isso e até a vista, pessoal.